E somos abençoadas por mais um dia, trazendo à sua consciência a real identidade que você tem em Deus. E que Deus deseja transformar a sua mentalidade, as suas emoções, através da palavra dele. Sejam todas muito bem-vindas e nós estamos iniciando agora a live que vai transformar mais uma vez a sua emoção, a sua consciência. Eu tenho certeza que você já está entendendo que grandes transformações acontecem na sua vida a partir do momento que você põe a sua mão na responsabilidade que lhe cabe e quando você se permite vivenciar essa transformação através da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que faz com que a gente consiga entender que a nossa mente e o nosso coração precisam ser curados aqui com a presença do Espírito Santo. Sem ele, não adianta. A gente pode até tentar, mas sem ele a gente sempre vai estar retornando à estaca zero. Por quê, Renata? Porque o Espírito Santo é aquele que é capaz de fazer a mudança real acontecer na nossa vida. É aquele que faz com que os frutos dele passem a fazer parte do nosso coração. Então, sem a palavra de Deus, a gente não consegue ter luz, porque ele é a luz do mundo. Jesus disse, né? Ele é a luz do mundo. Nós estamos hoje iniciando o nosso 15º dia. E essa jornada foi escrita pela Camila Saraiva Vieira. E ela baseou essa jornada emocional na Bíblia. Então, assim, eu sempre gosto de falar muito de Deus no processo terapêutico. Se você não me conhece, eu me chamo Renata Viale, sou terapeuta de mulheres. E como eu gosto muito, de estar associando as emoções baseadas na palavra de Deus, eu me identifiquei muito, com essa jornada à plenitude e eu pensei, bom, por que eu vou guardar para mim? A Camila abriu a oportunidade para mulheres que gostariam de estar sendo parte, do time que ela chama de semeadoras, do livro Plenitude. Não ganho nada por isso, mas eu ganho sim a satisfação de saber que você está sendo ajudada. Então, esse é o meu objetivo, é espalhar coisas boas. E ao mesmo tempo, claro, eu vou me posicionando aqui como terapeuta e eu tenho certeza que você já ouviu de mim algumas histórias que fizeram sentido na sua vida. E se fez sentido, compartilha com aquelas amigas, com alguém que precisa transformar também o seu coração e a sua mente na palavra de Deus. Ele é que cura, ele é o que transforma. E mesmo que a gente às vezes preferisse não incluir nenhum tema religioso, digamos assim, nós iríamos sentir a ausência de alguma completude no tratamento terapêutico. Por quê? Porque sempre o ser humano ele precisa ser preenchido pela presença de Deus. Então, vamos dar início ao nosso 15º dia. 15º dia com o título O Orgulho nos rouba a consciência. E nós vamos começar agora com uma história. Uma pausa aqui. Vamos começar com uma história muito, muito interessante. Eu vou compartilhar com você aqui a tela, que está em 2 Samuel 12, de 1 a 12. É uma história um pouco longa, eu não vou ler aqui agora, mas anota aí no seu caderno, para que você possa depois ler em casa. E é uma história que fala do quê? De uma pessoa que viveu as consequências. Como será que é uma vida sem trazer a consciência de que nós precisamos tirar as vendas do nosso coração, e muitas das vendas do nosso coração vêm através do orgulho. O orgulho rouba a nossa real identidade. E um dia, esse rapaz aí que tá aparecendo, claro que é só figurativo, é Davi. Davi um dia estava no lugar errado, na hora errada.
Era tempo dos reis irem para a guerra, mas Davi preferiu, como rei, ficar no palácio. Ele já começou errando por aí. Ele estava no palácio no período onde os reis estavam indo para a guerra. E por ele estar num lugar errado, na hora errada, ele saiu para tomar um ar, respirar um pouco, e quando ele saiu, ele se deparou com a vizinha. A vizinha do palácio estava tomando banho. E ele então teve seu coração roubado por aquela linda mulher. Só que a história de orgulho de Davi conta que ele fez algo extremamente abominável. Ele desejou aquela mulher para ele, só que aquela mulher ela era casada. Mas para ele não importava. Ele chamou, os responsáveis e colocou o esposo dessa mulher na frente do campo de batalha, porque era época de batalha. E então o esposo dela morreu na batalha e ele então se apossou da mulher daquele pobre homem, que era a única coisa que ele tinha. E a história de 2 Samuel 12 conta isso. O profeta Natã um dia foi e repreendeu Davi por ele ter feito isso. Ele tomou a esposa daquele homem que era tudo que ele tinha. Ele cobiçou aquela mulher. Não bastasse todas as mulheres que ele tinha no reino dele, ele foi lá e cobiçou a mulher do próximo. Não bastasse cobiçar, ele matou o esposo para que ele pudesse tê-la como esposa. Agora eu vou te dizer, as consequências do orgulho desse homem foram devastadoras. Primeiro porque ele foi um homem que planejou o assassinato. Segundo porque ele se casou com uma mulher, logo eles tiveram um filho e esse filho morreu. E ele então foi entendendo que o orgulho dele fez com que ele se achasse melhor e superior a um pobre homem que simplesmente servia ao seu reino e morreu na frente de batalha, porque ele mandou que fosse colocado na frente de batalha. E o orgulho destruiu a história e manchou a história de Davi. Porém, a misericórdia do Senhor o encontrou. Mas eu quero trazer hoje a você a consciência. Você precisa entender que a consciência sobre o orgulho é o que vai trazer mudança na tua vida. Natã procurou então Davi para avisá-lo de que ele tinha pecado, de que ele tinha errado por colocar no coração uma mulher que não lhe pertencia. E por se achar como rei superior, ele foi ao patamar de se achar poderoso a ponto de matar um homem. O orgulho da superioridade, da arrogância, da prepotência manchou o reinado de Davi. Tanto que Davi gostaria muito de ter construído um templo para Deus e Deus não permitiu. Ele falou: não, você não vai poder construir um templo porque existe muito sangue nas suas mãos. Davi sofreu as consequências, mas claro, ele encontrou misericórdia porque foi trazida à consciência dele o pecado que ele tinha cometido. Deus mandou um profeta avisar. Hoje, Deus está tocando no seu coração, batendo na porta da sua casa, através dessa palavra que eu estou agora falando com você. Ele não mandou um profeta hoje falar com você, mas ele mandou eu perguntar para você, eu, Camila, que escreveu aqui a jornada, o que é que você precisa ser alertado. Se hoje alguém precisasse alertar você, se um profeta precisasse bater na sua porta, na porta da sua consciência, o que será que ele diria? Qual seria a exortação que você precisaria ouvir hoje? Qual será que seria a palavra de Deus para você sobre mudança?
O que será que Deus desejaria fazer com você? Eu estou tentando compartilhar a tela aqui, por isso que balança. O orgulho precisa ser derrubado da sua vida. E ele precisa que você urgentemente atue na sua mente, colocando mudança. Qual é a mudança? Nós estamos falando já há alguns dias sobre o orgulho. O orgulho é aquele que nos impede de darmos o passo para a mudança. Por que ele nos impede, Renata? Porque dói mudar. Porque mudança dá trabalho. Eu não sei se você já fez mudança de casa alguma vez. Eu já me mudei algumas vezes. Quando eu parei para contar, na minha vida, desde que eu nasci, eu já passei em torno de 13 mudanças de casa. Todas as vezes que a gente vai se mudar, primeiro a gente começa o quê? A encaixotar as coisas. Eu já passei por essa experiência em torno de 13 vezes. 13 mudanças. Quando a gente começa a encaixotar, a gente começa automaticamente a fazer bagunça. As coisas vão se desorganizando, porque tira dali, tira de lá, e aí são caixas que começam a ser empilhadas. E às vezes você lembra, puxa, eu preciso disso, mas já está encaixotado, porque a data da mudança ainda não chegou, você começa a fazer a mudança, né? Antes da data prevista, né, para o caminhão levar as coisas, mas você começa então, você começa a fazer o que? Você vai começando a gerar movimento, encaixota, e aí às vezes precisa de alguma coisa, você abre a caixa e quando você menos percebe que você está no meio da bagunça. A bagunça, né? Depois que você se muda, né? Entra numa nova casa, então é uma nova bagunça, porque aí tem que organizar as coisas, colocar as coisas no lugar. Mas mudança exige uma certa bagunça, porém é necessário. E às vezes esse movimento de mexer é o que as pessoas não querem fazer. E aí preferem ficar no que a gente falou ontem, de uma das raízes, né, do orgulho, que é a zona de conforto. Preferem ficar na zona de conforto porque mexer, mudar dá trabalho, cansa, no caso cansa a mente, e vai gerar uma bagunça, porque você vai ter que tirar coisas do lugar, você vai ter que eliminar coisas da sua vida, você vai ter que reorganizar, né, colocar nas prateleiras certas, desencaixotar, jogar fora o que não precisa, doar o que você não usa mais. Então você entende que mudança é um desafio. Só que o orgulho não deseja que você perceba que você precisa de mudança. Ele não quer que você tenha esse start, esse ponto inicial, esse apertar inicial do movimento. Ele não quer. Por quê? Porque ele destrói, como a gente viu na primeira live sobre orgulho, falando em Provérbios. Ele vem antes da destruição. A destruição é a consequência do orgulho. Então, o passo a passo para a destruição é vivenciar uma vida cheia de orgulho. Se hoje precisar bater aí na porta um profeta na sua casa e ele vai falar para você algo muito poderoso, que é: permita-se viver a mudança e assuma a responsabilidade do que você precisa fazer para essa mudança acontecer. Eu tenho certeza que Deus deseja continuar esse processo, e essa história que a gente está vendo hoje, que a Camila colocou para nós, de Davi, é uma história perfeita que mostra um rei que tinha poder, que tinha autoridade, que tinha dinheiro, que tinha todas as pessoas do reino ao seu dispor. Ele foi destruído porque o orgulho falou mais alto. O orgulho de ter aquela mulher. Não era qualquer mulher, ele queria aquela mulher. Não importava se aquela mulher fosse casada. Não importava as consequências
que ele precisaria arcar, né? No caso, a morte daquele marido. Não importava. Ele passou por cima de tudo e de todos, inclusive de Deus, desonrando a palavra do Deus que tanto o amou e colocou ele como rei. Ele desonrou a presença do Senhor na casa dele. O orgulho faz com que a gente simplesmente esqueça dos princípios e valores que Deus estabeleceu para nós. Muitas vezes a destruição emocional que você vive, ela está ligada à desonra que você tem tido com relação à palavra de Deus, ou com relação às pessoas que te cercam, ou com relação ao princípio e valor que Deus te deu e que você se esqueceu. Hoje um profeta bate na sua porta. O profeta Natan bateu na porta daquela mulher e foi cobrar sobre o sangue derramado, que era Urias. Escute aqui, você matou um homem. Você não percebeu a desgraça que você trouxe sobre sua vida? Foi isso que ele foi fazer. E eu quero ler aqui agora para você uma frase aqui da nossa jornada Plenitude, que eu achei muito impactante. Só quando conseguimos calar o orgulho que existe em nós, podemos ter a real consciência sobre quem temos sido, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos acertos e nossos erros. Logo, o primeiro passo para o arrependimento e mudança que você precisa viver só vai acontecer quando você vencer o orgulho. Então é um passo que você precisa dar. É um processo de mudança que você precisa vivenciar. Somente quando você se arrepender e mudar, você vai então iniciar essa transformação. Quer dizer, iniciar não, porque a gente já iniciou, mas você vai trazer ainda mais força nesse processo de transformação. Eu vivenciei isso na minha vida. Muitas e muitas raízes de orgulho que me trouxeram consequências muito doídas. Mas pela misericórdia de Deus eu encontrei o quê? Cura, equilíbrio, salvação. E foi isso que Davi encontrou quando o profeta bateu lá na porta dele e avisou a ele, ou seja, trouxe consciência. Davi se arrependeu. Mas ele precisou viver o processo das consequências. Quantas consequências duríssimas muitas pessoas vivenciam, eu vivenciei também. Talvez você vivencie ou precise vivenciar as consequências, porque as consequências a gente não tem como eliminar. Mas a gente pode, em meio às consequências, encontrar um consolo, um conforto, um discernimento para que a gente possa então dar o próximo passo em saúde e sanidade mental. Não adianta a gente querer mudar sem a gente estar com a nossa mente equilibrada em Deus. Então, querida, vamos para o próximo passo, que é a tarefa do dia de hoje. Você já está aí com o seu caderno na mão? Porque é sempre muita escrita, né? A Camila gosta de passar questões que envolvam escrita, porque a escrita faz com que você obrigatoriamente pense muito sobre o que você está vivenciando. Então eu vou ler aqui, é um pouquinho longo, mas eu quero ler porque vale a pena, tá? Eu vou compartilhar com você aqui e você preste atenção aí. Então vamos lá, trazendo a consciência. Olhando para a sua vida hoje, prestando atenção no seu diálogo interno sobre tudo o que lhe acontece, em quais áreas da sua vida o orgulho tem roubado a sua consciência? Em quais áreas tem impedido você de reconhecer suas más escolhas? As sementes ruins que plantou e que hoje tem gerado dor e amargura? Talvez o orgulho o tenha feito errar muito no seu relacionamento com seus filhos e agora você colhe as consequências.
Quem sabe seus maiores erros tenham sido na sua vida financeira. Escolhas irresponsáveis que produziram muitos problemas nessa área. Quais são as consequências que o orgulho trouxe e que reina em você? Dedique um tempo ao exercício de olhar para a sua vida sem pressa e colocar luz nas trevas. Deixe doer, mas traga a verdade. Traga a consciência. Cale as vozes que tiram de você a responsabilidade por esses problemas e assuma hoje seu lugar de comandante das suas escolhas. Deixe doer, mas se arrependa. Peça perdão a Deus. Peça perdão a quem você deve perdão e peça perdão a si mesma. Deixe doer, mas vença a luta contra o orgulho. Deixe claro que começou a batalha contra ele na sua vida e você vai vencer, porque o orgulho já perdeu. Após refletir, escreva quais são as fichas que caíram, quais entendimentos você teve, quais decisões você tomou para mudar de atitudes daqui para frente. Ou seja, sempre exigindo de você mudança de atitude. Sempre exigindo de você mudança de atitude. Mudança que te traga consciência. Então você precisa, querida, entender que você vai tomar as rédeas da sua vida a partir de hoje, mais uma vez. Se você está iniciando essa jornada agora, não faz mal. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. Vai doer, vai chorar, vai ser difícil, vai ter que ser o quê? Com humildade, porque muitas vezes a humildade você vai ter que reconhecer que errou e vai ter que pedir perdão. Vai precisar ter coragem, porque às vezes é uma pessoa que você faz muito tempo que não fala. Nossa, mas eu vou ligar, o que essa pessoa vai pensar? Né? Faz anos que eu não falo com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, ou com alguém que eu fiz sofrer. Como é que eu vou falar? Oi, tudo bem? Eu preciso falar. Mas isso envolve o quê? Humildade e tomar as rédeas da sua vida. Nós estamos hoje com a live um pouquinho caindo, né, por causa da conexão ruim, mas eu tenho certeza que você mais uma vez está vivenciando esse processo. Por que às vezes repete muito o assunto, Renata? Porque a gente precisa às vezes bater, né, na mesma tecla até fichas caírem. Porque se eu falar uma vez só sobre o assunto, pode ser que passe batido algumas coisas. Por isso é importante a gente falar e reforçar. Amanhã nós vamos continuar ainda nesse tema sobre o orgulho. E eu tenho certeza que alguma ficha vai cair novamente. Fichas caem, chaves viram. E talvez o que você não entendeu ontem, você está entendendo hoje, e a gente precisa passar por esse processo. Então eu tenho certeza que Deus vai estar atuando. E como Davi, ele precisou ser exortado. Eu fui exortado, você está sendo exortada. Ei, você não é perfeita, eu não sou perfeita. Onde é que você errou, que você precisa então reorganizar, trazendo perdão. Mas muitas vezes a gente não quer pedir perdão para a pessoa, a gente pede perdão. Ai, Senhor, me perdoa porque eu falei isso para fulano, porque eu briguei com fulano. Mas a gente não quer ir pedir perdão para a pessoa. E aí existe o moer o orgulho, porque o orgulho às vezes faz isso, né? Ai, não, imagina, que vergonha. Não vou falar com aquela pessoa, não. Mas eu vou pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso pro fulano. Mas não quer ir, né? Pedir perdão pessoalmente ou telefonar. E aí a gente precisa moer o orgulho. Porque perdão a gente pede para Deus, mas a gente também precisa pedir para quem a gente ofendeu. Não é só fazer uma oração aqui, eu e Deus, fechado, trancado no quarto e tá tudo certo. Não, é você ir, olhar olho no olho. Ah, não tem como, mas então liga, né? Fala, me perdoa porque eu te fiz isso, enfim, milhões de coisas que acontecem na nossa vida que a gente precisa moer o orgulho, não ser arrogante, não ser prepotente, não assumir os nossos erros. É algo que a gente vai dar vazão e legitimidade para o orgulho continuar existindo na nossa vida.
E aí não adianta nada fazer terapia, né? Por quê? Porque o orgulho vai continuar dominando. Então, vamos lá, faça a tarefa de hoje, faça a sua parte, que principalmente é sobre o perdão aqui na tarefa. Depois me conte que eu quero saber, certo? Que Deus te abençoe, muito obrigada na nossa 15ª live, nós estamos rumo ao 40 e já vamos chegar lá logo, logo, e eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem para nós e já está fazendo para honra e glória do nome de Jesus. Muito obrigada pela presença, vamos seguir firmes aqui na jornada da plenitude e que você sempre tenha no teu coração que você é uma pessoa extremamente valiosa.